Olá! Nessa aula nós vamos estudar sobre o sistema tributário e sobre competência. O conjunto das aulas que faremos agora abordará o sistema tributário nacional, definição do sistema tributário, competência, classificação do sistema tributário, classificação das competências, classificação das espécies tributárias. Mais especificamente, nessa aula agora, vamos estudar o conceito de sistema tributário nacional e vamos estudar o conceito de competência tributária. O conceito que trago para vocês de sistema tributário nacional é o que considera ele como um conjunto de normas constitucionais de natureza tributária, inserido no sistema jurídico global, formado por um conjunto unitário e ordenado de normas subordinadas aos princípios fundamentais, reciprocamente harmônicos, que organizam os elementos constitutivos do Estado. Então, veja, quando falamos de sistema tributário nacional, uma coisa que já deve ficar bem clara é que esse sistema tributário nacional, ele provém da Constituição. Porque se a Constituição modela a formação de um Estado, ela precisa modelar também os meios desse Estado a arrecadar recursos. E ao modelar esses meios do Estado a arrecadar tributos, nada mais faz do que definir o sistema tributário nacional. O que é o sistema? Sistema é um conjunto de órgãos que faz determinada função, trazendo aqui um paralelo com a biologia. E no sistema tributário nós temos o conjunto de princípios, um conjunto de institutos jurídicos que vão dar corpo à tributação no país. Então, o sistema tributário nacional é esse conjunto de princípios e normas que vão fazer funcionar a tributação dentro de um ente federado. Então, por isso que ele fala que é o conjunto de normas constitucionais, porque a Constituição vem e vai definir quais são as normas que vão estruturar o sistema tributário. Quem vai ser competente para cobrar o quê? A União vai cobrar quais tributos? O Estado, o Distrito Federal, o município, quais tributos cada um vai poder cobrar? Quem define isso é a Constituição, fazendo isso dentro do sistema tributário nacional. Então, é formado por um conjunto unitário e ordenado de normas subordinadas aos princípios fundamentais. Nós vimos os princípios constitucionais tributários. Esses princípios constitucionais, eles dão o balizamento para o funcionamento do sistema tributário nacional. Então, quando vem lá o princípio da anterioridade, se sabe o legislador que quando ele instituir um tributo, ele não vai poder cobrar esse tributo no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que instituiu o tributo. Por quê? Porque o sistema tributário nacional tem princípios, entre eles o princípio da anterioridade. Então, essas normas elas estão aglutinadas, estão organizadas de maneira a possibilitar o funcionamento do sistema tributário. Esse sistema ele serve para cobrar os tributos. E uma primeira característica para se cobrar o tributo é você ter a competência. Então, o que vem a ser a competência tributária? Competência tributária é habilidade privativa e constitucionalmente atribuída ao ente político para que este, com base na lei, proceda à instituição da exação tributária, ou seja, do tributo. Então, é uma habilidade privativa, porque a Constituição ela vai dando para cada ente federado determinadas competências tributárias. Os entes federados não têm a mesma competência tributária. Por exemplo, empréstimo compulsório, só quem pode instituir é a União. O Estado não pode, o município não pode, o Distrito Federal não pode. Só quem pode instituir empréstimo compulsório é a União. E vem, dentro dos impostos, define quem vai cobrar o imposto de renda é a União. Quem vai cobrar o IPVA é o Estado.
Então, a competência tributária é uma habilidade privativa e constitucionalmente atribuída. Quando eu falei agora do sistema tributário, eu deixei claro que no sistema tributário, a definição da competência tributária, ela faz parte do sistema tributário. Então, cada ente vai poder cobrar determinados tributos com base na lei. Lembram do princípio da legalidade? Para se instituir um tributo, depende de lei. Então, a competência tributária é a capacidade de instituir lei criando um tributo. E a competência está relacionada à espécie de cada tributo que cada ente federado poderá cobrar. Competência, então, é a aptidão para criar o tributo. Sim, porque a Constituição diz qual vai ser o tributo que cada ente federado vai cobrar. E o poder de criar tributo ele é repartido entre os vários entes políticos, entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. De modo que cada um tem competência para impor prestações tributárias. Cada ente federado tem competência para cobrar determinados tributos, conforme a Constituição entrega para cada ente federado essa competência tributária. E aí precisamos diferenciar competência tributária de capacidade tributária ativa. Competência tributária, já falando bem resumidamente, daqui a pouco a gente vai aprofundar, competência tributária é a possibilidade de cada ente instituir um tributo. Então, a competência tributária é exercida através de lei. É o poder legislativo de cada ente federado criando, instituindo o tributo. É o município fazendo a lei que vai cobrar o IPTU. É o Estado fazendo a lei que vai cobrar o ICMS. É a União fazendo a lei que vai cobrar o ITR. E a capacidade tributária? A gente vai ver que capacidade tributária não tem a ver com o legislativo, tem a ver com o executivo, com a atuação administrativa. Então, capacidade tributária ativa é a atuação administrativa para cobrar o tributo. E a competência tributária é a atuação legislativa para criar um tributo. Eu estou falando bem resumidamente aqui a diferença entre um e outro, para ficar bem claro para vocês, e agora vamos aprofundar esse conceito. Então, primeiro, competência tributária é indelegável, intransferível, inalterável e irrenunciável. Isso é o que está no artigo 7º do Código Tributário. Olha o que ele nos fala. A competência tributária é indelegável. Então, ele está falando de competência, de poder, atribuição de criar lei para cobrar um tributo. Ela é indelegável. E aí a gente expande. Ela é intransferível, inalterável e irrenunciável. Indelegável porque a União não pode dizer, olha, Estado, agora você vai fazer a lei do imposto de renda. Não pode. Intransferível. Olha, eu vou dar para você agora o tributo. Ó município, eu vou lhe dar agora, você vai legislar e vai cobrar, vai fazer tudo com o ITR que você quiser. Não pode transferir. Inalterável. Por quê? É cláusula pétrea. Competência tributária não pode ser alterada nem mesmo por emenda constitucional, porque você vai estar mudando a estrutura da federação. Então, não pode chegar, vir uma emenda constitucional e retirar, por exemplo, da União o imposto de renda. Diferente é se nós fôssemos discutir reforma tributária. A reforma tributária, você está alterando o sistema tributário, mas você precisa manter as atribuições definidas. Você não pode suprimir toda a competência tributária de um ente federado e não entregar outra. Por isso, a dificuldade de se aprovar uma reforma tributária. Então, ela é inalterável e irrenunciável, ou seja, o município não pode chegar e dizer, eu não vou cobrar IPTU dos meus munícipes. Não vou cobrar. Não pode. Por quê? Competência tributária é poder estatal atribuído ao ente federado. O ente federado não pode deixar de exercer os seus poderes, as suas competências. Então, competência tributária é indelegável, intransferível, inalterável e irrenunciável. E vem o artigo 7º. Competência tributária é indelegável, acabamos de explicar. Salvo a atribuição das funções. Olha lá, está falando de função, atividade administrativa.
de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis. Olha lá, quem executa a lei é executivo, né? Atos ou decisões administrativas em matéria tributária conferida por uma pessoa de direito público a outra. Então, veja bem, agora falamos de capacidade tributária ativa. Por quê? Uma coisa é eu ter a competência tributária, que é criar uma lei, instituir um tributo, mas depois vem a capacidade para aplicar essa lei. Isso é capacidade tributária ativa. Mas a capacidade tributária ativa é delegável. Por que eu estou falando isso? Porque ele não fala salvo a atribuição. Então, a competência tributária é indelegável, mas a capacidade tributária ativa é delegável. Qual é a capacidade tributária ativa? Para arrecadar, para fiscalizar, para executar leis tributárias. E ela pode ser delegada para quem? Para a pessoa de direito público a outra pessoa de direito público. Portanto, não é possível delegação de capacidade tributária ativa para pessoa jurídica de direito privado. Somente pode receber delegação de capacidade tributária ativa pessoa jurídica de direito público. E o que é a capacidade tributária ativa? É a capacidade de executar as leis tributárias, de arrecadar, de fiscalizar, de executar propriamente as leis. E agora vejam, o parágrafo 1º acrescenta que essa atribuição, ou seja, a capacidade tributária ativa que pode ser delegada, ela vai compreender as garantias e privilégios processuais da pessoa jurídica de direito público. Vamos ao exemplo. Temos, na prática, um caso de delegação de capacidade tributária ativa. Hoje, no Brasil, acontece com o ITR, Imposto Territorial Rural. A Constituição prevê que os municípios que desejarem firmar convênio com a União poderão arrecadar e fiscalizar o ITR e ficarão com 100% da arrecadação. Um exemplo aqui na região é o município de Barbalha. O município de Barbalha arrecada a integralidade do ITR. A estrutura do município fiscaliza e arrecada. E, em razão disso, a União abre mão da receita do ITR e dá 100% dela para o município de Barbalha. A rigor, o ITR ele possui uma divisão de receita. ITR é um tributo, um imposto da União, a União arrecada, mas 50% dele é para o município onde fica o imóvel rural. A Constituição prevê a possibilidade do município optar por arrecadar 100% desse tributo. E ele fazendo isso, a União não vai se preocupar mais, ele não vai ter estrutura para fiscalizar, para arrecadar o ITR, quem vai fazer isso vai ser o município. Ele coloca algumas condições, e uma das condições é não haver renúncia de receita pelo município. O que eu quero dizer é que o município de Barbalha, então, ele acaba tendo as garantias e os privilégios inerentes à União. Garantias e privilégios são inerentes ao crédito tributário. Então, por exemplo, o ITR ele vai ter preponderância para ser arrecadado no caso de concurso de credores. Digamos que um produtor rural ele deva ITR e deva também ICMS. Apesar do município estar arrecadando 100% do ITR, como as mesmas garantias são dadas, permanecem, então a União, os tributos da União têm preferência para ser pagos em relação aos tributos do Estado. Então acaba que o município vai receber o ITR primeiro, porque ele fica com as mesmas garantias e privilégios da União. Vamos ao parágrafo 2º. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público. Essa delegação, como toda delegação, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Parágrafo 3º. Não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo da função de arrecadar tributos. O que ele quer dizer é que a arrecadação de tributos pela rede bancária, ou seja, a função simplesmente de receber o dinheiro e colocar no cofre e depois repassar para a União, para o Estado, para o município, isso não configura delegação de competência. E realmente não é, porque apenas é a contratação de a prestação de um serviço. Então, quando
o Banco do Brasil, a Caixa Econômica arrecadam tributos, elas estão prestando um serviço ou ao Estado, ou ao município, ou à União, quem contratar o serviço deles. Pode ser o Bradesco, pode ser qualquer banco privado, desde que haja um contrato entre o ente federado e esse banco. O banco, obviamente, vai cobrar por esse serviço. Ele cobra por autenticação bancária, por processamento de documento. Então, vai haver uma cobrança de um valor, de um preço por esse serviço. E o artigo 8º, ele fala que o não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tem atribuído. Por isso que eu falei que a competência tributária ela é indelegável. Enquanto a capacidade tributária ativa ela é delegável, a competência tributária não. Por quê? E ela é irrenunciável. Também porque, se a União não cobra o imposto sobre grandes fortunas, ninguém pode cobrar. A Constituição deu para a União esse poder. Deu essa competência tributária para instituir imposto sobre grandes fortunas. Mas se a União não faz, o Estado não pode querer fazer. Não pode chegar ao município e falar, como a União não legislou sobre imposto sobre grandes fortunas, eu aqui, vereador, vou fazer um projeto de lei para cobrar imposto sobre grandes fortunas no município de Crato. Não pode, porque esse imposto é competência da União. Então, o não exercício da competência tributária não transfere, não autoriza que o outro ente federado queira exercer essa competência tributária. É o que nos explica o artigo 8º. Por isso que a competência tributária é indelegável e irrenunciável. Capacidade ativa, portanto, decorre da competência tributária, mas possui natureza administrativa, como eu expliquei inicialmente. Está relacionada à função de arrecadar, fiscalizar e executar as leis tributárias. Encerramos, então, essa parte conceitual, em que conceituamos sistema tributário e conceituamos competência tributária. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.